Oi, meu nome é Sandra Cristina e hoje aqui pro canal vou estar fazendo uma receita de massa de red velvet que fica uma delícia. Então, acompanha aí o canal. Olha, então eu já separei aqui todos os ingredientes e não se assuste com a quantidade de ingrediente que tem aqui. Ó, então, para começar, eu separei 5 ovos. Os ovos que eu tô utilizando são jumbo e aqui eu separei as claras da gema e as gemas foi peneirada. Farinha de trigo eu tô usando sem fermento, açúcar eu tô usando açúcar refinado, chocolate em pó 50% cacau, mas se não tiver pode ser 33 ou 32. Aqui é o leite, eu usei um medidor aqui para tá medindo o leite. Vamos utilizar óleo. Corante, eu tô utilizando esse corante comestível aqui da Fábio, que ele é o super vermelho. Que ele vai dar um vermelho bem intenso mesmo no bolo. Aqui eu vou usar a essência de baunilha, aqui é o vinagre, eu já coloquei o vinagre aqui dentro, foi 1 colher, e o fermento em pó. Então, para começar, eu vou estar colocando aqui as 5 claras, que eu vou estar batendo em neve, que num ponto que ele tem que ficar um pouco mais firme, para depois eu estar acrescentando o restante dos ingredientes. Só que enquanto aqui a clara vai batendo aqui no bowl da planetária, a gente vamos para o próximo passo para já ir adiantando. Aqui eu tenho 180 ml de leite e eu vou estar acrescentando 1 colher de vinagre a esse leite. E a gente vai deixar descansar em torno de 10 minutos, que é o tempo de estar batendo aqui as claras. A primeira parte que a gente vai estar fazendo aqui na planetária, o tempo de bater já vai estar pronto. Esse vinagre aqui misturado ao leite, ele vai dar uma leve coalhada no leite, que a gente vai estar usando a receita daqui a pouco. Olha, então aqui as claras já foram batidas em neve e eu vou dar continuidade aqui acrescentando os outros ingredientes. Então, aqui eu vou estar acrescentando as 5 gemas, lembrando que eu passei essas gemas pela peneira, para que não fique aquele cheirinho de ovo. Aí, não jogue de uma vez, vá acrescentando essa gema aos poucos. Olha, para estar adiantando aqui, depois que já passou uns 10 minutinhos, que já tá talhando meu leite, eu vou estar acrescentando a parte líquida aqui dentro, junto a esse leite que foi talhado. Então, aqui eu tô acrescentando 1 colher da essência de baunilha. E também, junto a esse leite, eu vou estar acrescentando 2 colheres de sopa de óleo. E fazendo parte do líquido também, eu vou já estar acrescentando 1 colher desse corante aqui vermelho. Olha, se você tiver uma balança, ele vai pesar em torno de umas 5 gramas até umas 8 gramas. Se tiver balança, mas se não tiver, vocês podem estar colocando 1 colher dessa, não muito cheia. Principalmente se for esse corante vermelho que eu usei, que ele é o super vermelho, a massa vai ficar vermelha demais. Aí eu aconselho que coloquem um pouco menos. Olha, agora aqui, que depois eu já bati os ovos, eu vou estar acrescentando aqui o açúcar. E também eu vou estar acrescentando o açúcar aos poucos. Olha, eu vou deixar bater bem esse açúcar, até ele se incorporar bem aqui nas nossas claras, para poder estar acrescentando agora o líquido. Como a gente já preparamos ele aqui todo junto, já dentro aqui do medidor, eu vou estar colocando aos poucos aqui. Então, aos poucos, vocês vão acrescentando, não coloque de uma vez, porque senão a massa pode perder o ponto, porque ainda ela tá num ponto muito leve, porque ela é abatida só da clara com as gemas. Então, tudo que for colocar, coloque bem aos poucos mesmo. Olha, e aqui agora eu vou deixar bater bem, até esse vermelho incorporar bem aqui nas nossas claras, e vamos dar continuidade daqui a pouco. Agora aqui eu vou misturar o seco, eu vou estar misturando essas 290 gramas de farinha de trigo com essas 2 colheres de chocolate em pó 50%. Caso vocês não tiverem aí os 50%, tiver aquele 32%, pode estar utilizando também. E vou estar acrescentando aqui nessa parte dos secos 1 colher de fermento em pó. Aqui eu tô colocando uma tampinha,
porque na tampinha ele já deixa bem explicado que uma tampinha equivale a uma colher de sopa. Olha, agora eu já tirei lá do bol da batedeira e vamos separar aqui. Aqui, para facilitar, eu vou estar utilizando uma peneira para estar colocando aos poucos aqui em cima. Porque se a gente jogar de uma vez só, ele vai virar um pelotão e pode acabar perdendo a massa. Então, aqui eu vou mexer com bastante delicadeza. Eu tô usando um fouet porque o fouet ajuda bastante. A gente tá mexendo aqui com delicadeza, mas caso vocês não tiverem, vocês podem também estar utilizando uma colher. Aqui eu acelerei um pouco o vídeo, mas eu joguei bem aos poucos mesmo. Fui peneirando, passando pela peneira e jogando aos poucos, para não cair de uma vez aqui na massa. Olha, no início deu para perceber que a massa ficou bem alta e leve. Agora no final, quando eu terminei de jogar a farinha, ela já ficou bem pesada e vocês percebem que ela sentou lá no fundo. Mas é assim mesmo, é normal. Olha, agora eu vou mostrar pra vocês a forma que vai dar certinho aqui. Eu vou estar utilizando essa redonda, ela tem 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Eu vou usar essa forma porque ela vai dar certinho a medida que eu preciso. Se eu fosse usar uma pouca maior, provavelmente ela ia ficar uma massa muito baixinha e não é o que eu quero. Eu quero fazer esse bolo um pouco mais alto. Então, nessa medida aqui de 20 por 10 de altura, ele vai ser o ideal aqui para essa receita. Caso vocês também tiver uma forma de 18, acredito que também ele vai dar certo também. Mas como eu não testei, eu não consigo dar certeza. Mas essa de 20 por 10 eu achei o ideal. Olha, como eu vou fazer um bolo pelado, né? Eu não vou cobrir ele com chantilly. Eu não quero que queime as laterais. Então, eu tô colocando essa forma de 20 por 10 dentro de uma forma que ela tem 23 de diâmetro por 10 de altura, para que ela sirva de proteção para não estar queimando a lateral do bolo. Outra dica também, se caso vocês não tiverem uma forma maior, vocês podem usar o papel alumínio também enrolado na lateral para ajudar a não deixar queimar as laterais do bolo. Isso caso o bolo for ficar exposto, porque se for passar chantilly para cobrir não tem problema. Lembrando que eu assei a 45 minutos a 180 graus, que é normalmente o que a gente utiliza para assar bolo. E eu fui espetando um palitinho, porque dependendo do forno, ele vai utilizar muito mais tempo. Então, vocês vão espetando o palitinho para ver se quando sair limpo é porque está pronto. Olha, aqui eu consegui fazer 3 disquinhos. Como vocês viram aquela hora lá, ele fez um topozinho, né? Que ele subiu um pouco mais no centro. Aquele topo eu tirei, mas não vou jogar fora porque a gente vai utilizar também. Mas depois que eu tirei aquele topo, eu cortei aqui 3 discos. E ó como ele ficou bem vermelho mesmo. Como eu falei pra vocês, se vocês for utilizar o corante que nem eu usei, que é o super vermelho, vocês podem colocar 5 gramas, caso tiver uma balança, é um pouquinho menos daquela colher, porque o vermelho fica muito forte mesmo. Olha, aqui eu estou colocando só um pouquinho do recheio aqui, pra estar travando essa massa, porque daí dá pra gente estar deslocando sem o perigo dela cair. Aqui eu tô utilizando uma caldinha simples, que é o de leite condensado com água. E o recheio que eu vou utilizar aqui hoje vai ser o de brigadeiro de ninho. Eu vou estar deixando a receita dos ingredientes aqui na descrição, aqui embaixo. Aí vocês podem dar uma conferida lá, mas logo eu vou colocar um vídeo dessa receita do brigadeiro de ninho aqui no canal. Mas como ainda não tenho esse vídeo, eu vou deixar só a receita aqui embaixo. Que é a quantidade exata que eu precisei para utilizar aqui nessa receita. Então, como eu não vou estar cobrindo com chantilly, eu vou estar utilizando só esse brigadeiro de leite ninho para fazer o recheio e para fazer também a parte lá de cima para a gente poder dar o acabamento, como daqui a pouco vocês vão ver. E o recheio também é que eu estou utilizando morango.
Aqui eu utilizei uma bandeja de morango para mim tá colocando aqui no centro do bolo. Aí eu separei alguns morangos também, foi 3 morangos que eu achei mais bonito aqui da caixa. Eu separei para também tá fazendo a decoração do topo lá em cima, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E o bico que eu tô utilizando aqui é o bico 6B da Hilton. Mas vocês não precisam se apegar a esse bico, porque são vários bicos que a gente pode estar utilizando aqui, que ele fica muito lindo. Inclusive aquele 1M da Hilton também, ou também até esses bicos perlê, que são esses bicos lisos que não tem esses dentinhos, ele também fica muito bonito para fazer nessa parte assim de bolo pelado. Então não se detenha a um bico, ter que correr comprar esse tipo de bico, porque vocês podem estar usando qualquer tipo de bico que vai ficar muito lindo. Olha, agora por cima, o acabamento que eu vou dar vai ser parecido com o que eu tô fazendo aqui nas laterais, porque essa parte vai ficar pra fora, então eu não vou alisar ele. Então, aqui em cima que eu vou estar colocando a decoraçãozinha dos morangos. Ó, e essa receita do brigadeiro de leite ninho, ele deu certinho para essa quantidade aqui de bolo, não sobrou e nem faltou. E como falei pra vocês que eu tinha tirado o topo, que é aquele topo que ficou elevado ali do bolo, pra deixar todo ele alinhado, essa parte que eu tirei de cima, ó, eu esfarelei ele pra estar usando como decoração aqui em cima também, que vai ficar muito bonito o bolo usando também a decoração aqui mesmo dessa massa do bolo esfareladinho, aqui em cima do bolo. Como eu encontrei no mercado algumas cerejas, essas são cereja fresca com cabinho, então vou estar utilizando aqui na decoração também, para dar um charme a mais. Aí o morango, como eu falei pra vocês, eu separei 3 morangos que eu achei mais bonito ali da caixa, foi todos higienizado. E eu cortei ao meio e tô colocando aqui, ó. Não tirei o cabinho também, como foi bem lavadinho, ele também tá com aquele cabinho verdinho, pra também dar um charme aqui na parte de cima do bolo. Olha só como fica bonito depois da decoração. Num todo, né, porque ele ficou uma massa bem vermelha. Como eu falei pra vocês que o meu vermelho é super vermelho, mas se eu tivesse usado um vermelho um pouco mais fraco, ele ia ficar um vermelhinho com um tom mais leve. Mas mesmo assim ficou muito bonito e eu gostei aqui do resultado final. Então, se inscreva, deixa um joinha e acompanhe os próximos vídeos que eu estarei postando aqui no canal. Então até o próximo vídeo, tchau!